E aí, gente, tudo bom? Tô aqui de cara limpa hoje, porque eu vou fazer uma maquiagem completa do zero, bem fácil, passos bem simples, explicando tudo bem direitinho, que é pra quem não sabe se maquiar e quer aprender a se maquiar hoje. E vamos lá, eu lavei o meu rosto está limpo, lavadinho. Primeira coisa que eu vou fazer é hidratar o meu rosto. Independente se sua pele é oleosa, seca ou mista, não importa, você precisa hidratar sua pele sempre, principalmente quando você vai fazer uma maquiagem. Porque se a gente aplicar a maquiagem na pele que não está hidratada ou ela está com excesso de oleosidade, se a gente não preparar essa pele antes, pelo menos lavando e hidratando, a maquiagem não vai ficar com acabamento bonito. Aí você vai falar, nossa, olha, não deu certo minha pele. Então não pule esse passo. Você vai usar um produto para o seu tipo de pele. Se sua pele for oleosa, prefira cremes mais em textura gel, para não deixar sua pele mais oleosa. Então, não pule esse passo da hidratação, porém use produtos para o seu tipo de pele. Ai, gente, agora que eu tô vendo aqui na câmera, minha boca tá ficando muito vermelha, tá? Mas eu não passei batom ou nada, eu passei um gloss que ele aumenta a boca, então ele dá uma ardidinha assim em volta, por isso que a boca tá assim, tá? Não reparem. No final da maquiagem, a gente vai aplicar um produto chamado Bruma, que nada mais é que um líquido, uma água de beleza, com alguns nutrientes e ajuda a fixar a maquiagem também. E tira aquele aspecto de maquiada, muito maquiada, aspecto de pó na pele. Porém, eu vou usar ele agora também. Se você tiver esse produto em casa ou você quiser investir em um, é bem baratinho, tem umas marcas bem baratinhas e eles geralmente são muito bons também. Eu vou usar essa bruma aqui, ó, que é da Naty Capello. E eu vou aplicar no meu rosto já no início da maquiagem, porque a pele já vai hidratando, porque essa bruma aqui ela é hidratante, mas todas são. Então se você aplicar esse produto aqui antes da maquiagem, porque ele já vai começar hidratando sua pele, deixando sua pele mais preparada para receber todos os passos. E vamos lá, vou aplicar em todo o rosto, não precisa molhar muito, tá? É só um pouquinho mesmo. Ó, apliquei na minha pele, tá bem molhadinha, agora eu vou esperar secar, esperar minha pele absorver esse produto. Pronto, o produto já secou, agora a gente vai hidratar a pele. Você pode usar qualquer creme pro rosto, contanto que seja pro seu tipo de pele. Eu vou usar esse aqui, é um creme um pouco mais pesado. Pra quem tem pele seca ou pele madura, esse creme é maravilhoso, porque ele deixa a pele bem hidratada e ele é ótimo pra usar antes da maquiagem também. O hidratante não tem segredo, é só você pegar uma quantidade nos dedos. Por que é legal aplicar com os dedos? Porque conforme você vai aplicando no rosto, você vai sentindo as partes que hidratou, a parte que precisa de um pouquinho mais de creme. Então você vai passando a mão no rosto, você vai sentindo. Aí é só aplicar assim, ó. Eu aplico sempre com movimentos bem levinhos da pele, sem forçar muito. Aplico na pálpebra também, abaixo das olheiras, que é muito importante. Já apliquei o hidratante no rosto. Já esperei o creme absorver mais ou menos 1 minuto. Agora a gente vai aplicar a base. A dica que eu dou, quando você for comprar uma base, prefira bases que sejam mais fluidas, mais líquidas. Eu molhei essa esponja. Pode molhar com água normal mesmo, lá na torneira. Eu molhei na torneira, depois eu apertei ela bem pra tirar todo o excesso de água, ao máximo que eu consegui. Em seguida eu peguei uma folha de papel toalha, ou você pode pegar uma toalha limpa e apertar ela, que é para tirar todo o excesso de água que ficou e deixar ela somente úmida e não molhada. Se você não tiver uma plaquinha como essa, não tem problema, você pode colocar a base nessa região aqui da sua mão e aplicar no rosto, não tem problema, não precisa comprar isso aqui, essa ferramenta, para você poder usar e aplicar a sua base. Eu vou aplicando bem aos pouquinhos, eu peguei só um pouquinho de base, eu vou começar aplicando. Sempre aplico com batidinhas, não precisa bater com força. Pode bater assim bem devagarzinho mesmo. Esse é o melhor jeito de aplicar base para quem não sabe se maquiar ou sabe pouco, porque já vai aplicando e já vai dando acabamento. Eu sempre desço um pouquinho aqui, ó, porque a gente nunca deve maquiar somente o rosto aqui nessa linha. Sempre tem que arrastar somente com o restinho que sobrou na esponjinha. A gente desce aqui, ó, pro pescoço, pra ficar cores parecidas, iguais, senão vai ficar um risco aqui, gente. Fica muito feio, fica parecendo que você tá usando máscara. E aí, ó, apliquei um pouquinho de produto. Eu vou dando batidinhas na pele, sem arrastar. Não arrastem a esponjinha na pele, nem o pincel, se você preferir aplicar com pincel. Inclusive aqui nas olheiras também. E aí você vai com essas batidinhas por todo o seu rosto, até você sentir que você precisa pegar mais base. Você vai sentindo, não vai ficar pegando um monte de base e passando no rosto, porque depois vai ser mais difícil pra você conseguir espalhar, talvez não dê certo. É bem aos pouquinhos, pega um pouquinho, vai batendo, ó, sem pressa, gente. Vai se maquiar sem pressa. Ó, bem aqui próximo do cabelo. Raiz do cabelo também aqui, ó.
pra não deixar nenhum espaço faltando. Quanto mais eu dou batidinhas na minha pele, mais o acabamento vai ficando bonito. O único lugar que eu vou arrastar é aqui, ó, no pescoço. No pescoço eu arrasto mesmo. Agora no meu rosto não, só batidinhas mesmo. A batidinha faz com que você coloque a base na pele, deposite e ela fique lá. E aí depois eu dou mais batidinhas até ela secar, porque aí eu deixo o acabamento mais bonito. Aí a diferença da minha olheira, olha só como essa base cobre muito, gente. Super recomendo pra quem tá começando, porque ela cobre demais, ela é muito fácil de aplicar, ela não seca muito rápido, ela não fica com acabamento super mate, então sua pele não vai ficar muito seca. Peguei mais produto, que eu achei que tá na hora já de pegar um pouquinho mais de produto, vai sentindo. Pra quem tá iniciando na maquiagem ou sabe pouco sobre maquiagem, pode ter dificuldade de aplicar corretivo, então eu não vou aplicar corretivo pra vocês verem como é possível cobrir uma olheira como a minha, que vocês viram que é bem acentuada, mesmo sem usar corretivo, que dá certo, que funciona. Lembrando que não funciona com todas as bases, por exemplo, se você usou um BB Cream, que é bem mais leve, não vai ter tanta cobertura e você não vai conseguir cobrir uma mancha, uma olheira um pouquinho mais escura. Reparem que a base já cobriu praticamente todas as minhas olheiras, mas mesmo assim eu vou pegar um pouquinho mais de base com a esponja que eu estava usando, ó, a mesma base que eu estava usando no meu rosto. Vou aplicar aqui, ó, abaixo das minhas olheiras. Não precisa fazer aquele formato de triângulo, tá, gente? Só aplicar aqui embaixo, ó, já super cobre as olheiras. Pode ser manchinhas também, tá? Eu tô falando olheiras porque é o meu caso. Eu desço um pouquinho pra cá também, tá, gente, ó. Eu não aplico só ali. Eu vou descendo aqui, mas não precisa se atentar em fazer desenho nenhum mesmo. Só aqui já tá ótimo. Agora que eu apliquei a base, eu vou aplicar o pó pra selar tudo, deixar tudo bem seladinho e sequinho. Eu vou usar um pó solto e muita gente tem dúvida se usa o pó solto ou se usa aquele pó compacto. Esse é um pó solto, que inclusive é o que eu vou usar, tá? Que é da Ana Paula Marçal. É um pó solto porque ele vem solto aqui dentro da embalagem. E esse aqui é um pó compacto, que ele vem assim, todo compacto dentro da embalagem. E aí, qual que é a diferença de usar um e usar o outro? O pó solto, ele é mais fininho, então ele não vai deixar sua pele tão pesada, ele vai deixar sua pele bem mais leve. O pó compacto, ele é um pouquinho mais pesado, por mais que ele seja fino também, ele é um pouco mais pesado e ele adiciona cor na pele, coisa que o pó solto não faz. Ele só deixa tudo bem matificado mesmo, tudo bem sequinho e bem selado, mas ele não adiciona nenhuma cor e nem cobertura na pele. Então, se você procura uma pele mais leve, que deixe assim pouca impressão de que você passou maquiagem, então usa o pó solto, que é melhor. Peguei aqui um pincel, que é um pincel mais fofinho, tá vendo? Não é aquele pincel rígido, não é achatadinho, ele é todo redondo e mais fofinho. Geralmente é vendido como pincel de pó ou blush. Eu vou pegar um pouquinho de produto aqui, da Batidinhas. Não deixa muito produto acumulado aqui, tá? E eu vou aplicar arrastando, batendo, não tem problema se você arrastar. Dá batidinhas perto da olheira, porque é o local que a gente precisa que fique bem selado pra não ficar marcando as linhas de expressão. Agora que eu já apliquei aqui abaixo dos olhos, eu vou pegar um pincel de pó também, só que bem maior. Vou pegar um pouquinho de produto aqui, gente, ó, vou bater pra tirar todo o excesso de pó. A gente não precisa aplicar pó em excesso na nossa pele. Vou aplicando, dando arrastadinhas, batidinhas, não tem problema, você pode aplicar do jeito que você achar mais fácil. Já conseguem ver como deixou mais mate esse lado? O pó ele vai selar toda a sua pele para ela durar. Mais um pouquinho de produto, dou batidinhas, arrastadinhas, faço esse movimento assim, ó, circular, que é pra já ir aplicando e já ir polindo também a pele. Não esquecendo aqui da raiz do cabelo. E o pescoço, onde você passou a base, também tem que selar, tá? As pálpebras, se vocês observarem, ficou com uma marcação no meio, um risquinho. A gente tem que tirar esse risquinho, essa marcação, antes de selar, de aplicar o pó. Porque se você aplicar o pó aqui em cima, vai ficar aquela marcaçãozinha, aquele defeitinho. Aí agora que eu tirei essa marcação, aí sim eu posso vir aqui selando. Peguei aquele pincel menor que eu usei primeiro no pó. E eu vou aplicar
arrastando ou com batidinhas e depois arrastando, tá? Vou aplicar um pouquinho de blush. A paletinha que eu vou usar é essa aqui, ó, gente. Ela tem várias cores de blush e o legal é que você pode escolher aquela que você mais gosta ou aquela que fica mais bonita na sua pele. Peguei um pincel bem fofo, que é um pincel de blush, bem fofão. Vejam que ele tem esse topo redondinho aqui em cima, não é reto. Ele é ótimo porque na hora da gente aplicar, vai ficar muito mais fácil, mais esfumado. Quanto maior o seu pincel de blush, porque tem uns pincéis um pouquinho menores de blush, então prefiram esses bem fofões assim, porque eles deixam bem mais esfumado, você tem que aplicar mais vezes, porque aí você vai dosando o tanto de blush, pra não aplicar um monte de uma vez só e ter que tirar depois. Eu vou misturar essas duas cores aqui, ó. Pra pegar o blush, eu faço esse movimento de arrastar mesmo, tá, ó. Depois que eu peguei, eu vou bater aqui. Lembra que a gente bateu o pó também. Quando a gente dá essas batidinhas é pra tirar o excesso. Eu vou aplicar de cima para baixo, porque aí, se por acaso essa primeira encostada, que tem mais produto aqui, fica muito forte, muito chinelada, aqui é mais difícil das pessoas poderem ver. A gente vai limpar e vai ficar perfeito. Agora, se for aqui, já vai ser mais difícil. É sempre dessa partezinha do cabelo aqui, ó, sendo sentido a bochechinha aqui, ó, gente. Quando a gente dá risada, faz esse fofinho aqui, é sentido aqui. A gente quer colocar o blush aqui. Depois que eu fiz essa arrastadinha pra poder me guiar aonde é que eu tenho que aplicar, eu vou fazer batidinhas arrastadinhas, assim, ó. Encostei e tirei a mão. Segurem o pincel aqui embaixo, eu tava segurando no lugar errado. Segurem o pincel aqui embaixo, porque aí, quanto mais embaixo você tá segurando, mais sua mão fica levinha. Você não pode, nesse momento, bater o pincel e arrastar com muita força. São pequenas batidinhas assim, ó, bem de levinho, ó. Repara a leveza da minha mão. Aqui em cima eu já achei que ficou muito forte, muito vermelho. Ainda bem que eu coloquei o pincel aqui em cima primeiro, porque se eu tivesse colocado aqui ia ser mais difícil de poder corrigir depois. Ó, batidinhas arrastadas, batidinhas arrastadinhas. E eu vou lá pra cima, ó, sentido lá a raiz do meu cabelo. Bom, mas e se eu apliquei muito produto e ficou muito pigmentado, o que que eu faço? Você vai voltar com aquele pincel de pó que a gente estava usando agora há pouco, somente com a sujeirinha do pincel. Você vai aplicar assim, ó, por cima do blush que ficou muito vermelhinho. Olha aí, gente, viram como ficou bem diferente? Olha como estava marcado antes e olha só como passar o pincel sujinho de pó, já dá uma bela diferença, já deixa o blush até mais esfumado. Agora a gente vai fazer um contorno bem levinho, que é só pra gente devolver contornos naturais do rosto, que quando a gente aplica a base a gente perde. Vou aplicar esse pó, que é um pó compacto, a diferença é que ele é alguns tons mais escuro que minha pele. Este pó aqui, exatamente a cor 8 da Vult, ela pode ser usada em qualquer tom de pele, dá certo, só não vai ficar legal se você for muito branquinha. Peguei um pincel, que é um pincel de pó mesmo. Pode ser aquele pincel que a gente usou no início para dar batidinhas aqui. Eu peguei esse aqui que ele é um pouquinho maior, mas pode ser aquele outro também. Aí você não precisa ficar comprando vários pincéis. Eu vou dar batidinhas arrastadinhas aqui, ó, para pegar um pouquinho de produto, sempre lembrando de pegar aqui no finalzinho do pincel para a mão ficar mais leve. E depois tirar o excesso. Pode bater bastante mesmo. Tirei o excesso, agora eu vou aplicar na pele. Onde é que eu aplico? Gente, tem uma parte aqui, ó, que é mais fundinha. Tem o osso mais alto aqui, aqui tem uma parte que é mais fundinha. É aqui que você vai aplicar. Pra ficar mais fácil, eu gosto de contar aqui do início da orelha, ó, sentido a boca. A gente sempre deixa uns 4, 3 dedinhos longe da boca, pra gente não descer muito aqui. Então vamos lá, eu vou aplicar, ó, no início da orelha aqui, ó, bem do início da orelha, descendo sentido a boca. Eu não gosto de aplicar muito pra baixo aqui, e aonde é fundinho, ó. Se eu for aplicar bem aqui, pode dar uma impressão de rosto um pouco caído. Então apliquem assim, ó, logo abaixo do blush. Início da orelha, esses cabelinhos que a gente tem aqui, ó. Sentido a boca, não desço muito, desço somente até aqui. Qual é o movimento que eu tô fazendo? Gente, toda hora eu esqueço de pegar na ponta do pincel. E vou fazer movimentos de vai e vem primeiramente pra gente definir aonde vai ficar o contorno, ó. Fazer essa primeira manchinha aqui. Então eu fiz essa primeira manchinha, eu sei que é ali que meu contorno vai ficar. Reparem que tá bem leve, não tá nem um pouco marcado. Porque eu peguei bem na pontinha do pincel
fiz movimentos bem leves com a mão. Agora que eu já fiz essa primeira marcaçãozinha com movimentos de vai e vem, eu vou pegar em cima dessa mesma marcação que eu fiz aqui. Lembre que eu não peguei mais produto, tá? É com o restinho que tá aqui. E vou fazer movimentos de bolinha. E vou descendo e subindo por toda essa manchinha com movimentos de bolinha. Reparem como essa manchinha, ela cresceu, só que bem clarinha, ela ficou bem esfumada, não ficou nada marcado. Então esse é o segredo para deixar um contorno leve e não deixar ele marcado. E pouco produto no pincel, tá? Agora eu peguei um pouquinho mais de produto, ó. Peguei aqui o produto, dei as batidinhas. Eu vou aplicar na raiz do meu cabelo, sempre jogando pra cima, ó. Eu encosto e arrasto lá pro cabelo. Encosto e arrasto pro cabelo. Só na raizinha do cabelo, ó. Por toda a raiz, tá, gente? Desde o blush aqui, ó, até o centro da raiz. Batidinhas e arrastando. É só pra gente devolver mesmo essa sombra aqui que a gente tem naturalmente na pele e a base tirou. Pra deixar tudo mais levinho, eu vou voltar com o meu pincel de pó, somente sujinho, e eu vou aplicar aqui na minha pele, fazendo movimentos circulares de bolinha, que é pra gente unir tudo isso, fazer uma coisa só, não fica marcado nem nada, tá? A mesma coisa aqui na minha testa, ó, movimentos de bolinha, movimentos circulares. Eu vou polindo essa pele pra deixar ela bem bonita. A sobrancelha eu só dou uma leve corrigida, mas bem levinha mesmo. Vou corrigir com lápis, que eu acho que é a maneira mais fácil de você corrigir se você não tem tanta prática em se maquiar ainda. Eu vou pegar o lápis e vou fazer leves movimentos, ó. Tô pegando bem na pontinha do lápis, aqui abaixo da sua sobrancelha, fazendo um risquinho. Mas é muito clarinho. Só um risquinho mesmo nessa parte aqui, no comecinho da sobrancelha, embaixo dela. É só um risquinho pra deixar ela mais reta, só pra isso. E depois eu vou só preenchendo bem de levinho mesmo, ó, as falhas. Eu preencho bem pouquinho, porque hoje em dia tá na moda a sobrancelha ficar mais leve, não precisa ficar aplicando muito produto nela. Olha só como já deu uma diferença entre uma sobrancelha e outra. Eu apliquei muito pouco produto, bem pouquinho mesmo. Vou usar uma máscara de cílios incolor pra pentear aqui a minha sobrancelha. A intenção de usar essa máscara de cílios incolor, além de pentear os cílios e deixar eles no lugar, é esfumar esse lápis que a gente acabou de aplicar. Então, conforme eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, bem de levinho também, esse lápis que a gente aplicou, ele vai esfumando. Aquele mesmo pincel que eu usei pro pó, pra gente não ter que ter vários pincéis, vou usar essa paleta de iluminadores. Vou pegar aqui, ó, essa corzinha misturada com essa corzinha aqui, com leve batidinhas arrastadinhas, lembra aquela mesma batidinha arrastadinha do pó? Eu vou aplicar aqui, ó, nesse ponto alto, rosto, essa partezinha aqui, ó, em cima da bochecha, do meio do olho, a ponta da sobrancelha. Mais perto pra vocês verem. Meio do olho, batidinhas arrastadinhas, bem de levinho, ó. Mão bem levinha. Eu vou subindo, ó, sentindo o finalzinho da sobrancelha. Essa é a nossa pele está pronta. A pele eu acho que é o mais importante da maquiagem. Quando você faz uma pele muito bem preparada, que é o que a gente fez aqui, sua pele fica tão bonita, tão suave, tão acordei assim, nasci assim perfeita. Nos olhos a gente não precisa exagerar e fazer uma grande arte, um grande trabalho, porque não precisa, sua pele tá maravilhosa. Se você aplicar uma máscara de cílios nos olhos e um batonzinho, é como se você tivesse maquiada por uma profissional. Mas aí eu vou ensinar um olho bem bonito pra vocês, que é bem fácil e que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. O segredo é esse pincel aqui, ó. Você tendo esse pincel, você consegue fazer uma infinidade de sombras esfumados. Reparem que ele é um pincel de esfumar, porque ele é bem fofo. Então, ele é um pincel de esfumar, só que a parte de cima dele é redonda, ó. Não é reto, ele é redondinho, bem redondinho. Porque esse pincel se torna bom, que você consegue aplicar sombra no côncavo, por ele encaixar. Por isso que ele é redondinho aqui, porque ele encaixa aqui nessa dobrinha do olho. Mas ele também pode aplicar sombra nessa parte do olho aqui. E como sombra eu vou usar o contorno.
O contorno que a gente usou aqui, eu vou usar ele como sombra, assim você não precisa ficar comprando um monte de produto. E esse pincel que eu acabei de mostrar pra vocês, vou pegar um pouquinho de produto aqui, ó, mesmo esquema, pego com batidinhas e depois eu dou umas batidinhas assim, ó, pra tirar o excesso. Pego bem na pontinha do pincel, encosto aqui, ó, nesse fundinho do olho, começar fazendo movimentos de vai e vem com a mão bem levinha. Faço movimentos de vai e vem aqui. Depois que eu fiz aquele movimento de vai e vem, a mesma coisa do contorno, o que eu fiz? Eu apliquei, depois eu fiz movimentos de bolinha. E é o que eu vou fazer aqui, ó, a mesma coisa, movimento de bolinha em cima desse côncavo, que é essa parte fundinha aqui do olho. Vou fazendo movimentos de bolinha, crescendo para próximo da sobrancelha, não tem problema, tá bom? Como a sombra ela vai ficar bem clarinha, a gente pode ir colocando mais cor conforme o nosso gosto. Deixar mais clarinho para vocês verem como fica bonito, mesmo assim. Peguei mais um pouquinho de produto, batidinhas. Com o pincel deitadinho e arrastando, eu vou aplicar nessa parte aqui do olho, ó. A intenção não é deixar marcado, não é deixar escuro, e sim trazer um pouquinho de sombra marrom nessa região aqui. E é só nesse finalzinho, ó. Eu dou batidinhas arrastadas. Agora, como eu vou usar o mesmo pincel, eu peguei um pedacinho de papel seco e vou, ó, limpar esse pincel aqui porque a gente vai pegar uma nova sombra com ele. Peguei aqui a paleta de iluminadores que a gente usou. Vou pegar esse tom aqui mais claro, esse amarelo mesmo, porque ele vai ficar dourado com esse marrom, vai ficar lindo. Vou bater aqui também para tirar o excesso. Eu vou aplicar encostando e arrastando esse produto somente aqui nessa região. A gente chama de pálpebra fixa. Vou encostando e arrastando, encostando e arrastando. Nesse momento, você não precisa deixar a mão tão levinha assim, tá? Pode deixar a mão um pouquinho mais pesadinha mesmo, que é pra gente aplicar a sombra e ela ficar. Peguei um pouquinho mais de produto, vou encostar e arrastar, ó. Eu vou pegar esse mesmo pincel e eu vou fazer aquele movimento de bolinha nessa dobrinha do olho, ó. Somente nessa dobrinha do olho, tá vendo? Que é pra gente deixar tudo bem esfumado, não ficar marcado. A mesma coisa é aqui, ó. Eu vou dando batidinhas arrastadinhas com a mão super leve. Que é só pra gente não deixar absolutamente nada marcado. Vou aplicar bastante máscara de cílios. Eu não vou aplicar cílios postiços, porque eu acho que se você tá começando, então vamos aprender o básico primeiro. Aí depois que você já se acostumou a passar muita máscara de cílio, já tá esperto com a máscara de cílio, aí a gente avança e vai pro cílio postiço. Então eu não vou aplicar hoje. A máscara que eu vou usar é essa máscara aqui, ó. Você pode aplicar do jeito que você fica mais confortável. Tem gente que gosta de olhar pra frente. Se você olhar pra baixo é mais fácil, porque se você estiver olhando pra frente, você pode correr o risco de encostar aqui nessa parte do olho e borrar toda a sua maquiagem. Então eu gosto de olhar assim pro meio, do meio pra baixo e aplicar. E você pode esperar secar um pouquinho e aplicar mais uma camada. Eu apliquei 2 camadas aqui, ó, como ficou bem mais bonito. Vou aplicar mais uma camada desse lado, que é pra ficar igual. Gosto de fazer esse movimento aqui, ó, de vai e vem nos olhos também na hora que eu tô aplicando, porque eu acho que aplica melhor a máscara, deixa o cílio mais carregado de produto. Vou aplicar aqui nos cílios inferiores também, eu faço esse movimento de vai e vem, ó. Que eu acho que aplica mais rápido, mais fácil, fica mais bonito. Na boca eu vou aplicar um gloss pra deixar uma maquiagem mais leve, mais... Nasci assim, linda, maravilhosa, com essa pele viçosa, com esses lábios brilhando. Só que não, né, gente? Tem muita maquiagem aqui, mas não parece. Chegar bem perto pra vocês verem os olhos, ó. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais escuro, onde a gente aplicou o contorno como sombra, vocês podem aplicar mais vezes, até ficar no tom que você quer. Maquiagem toda bem Gisele Bündchen, assim, bem nasce rica, perfeita, não tem espinhas. Então olha só como ficou tudo muito natural, bem cara de bonita, não ficou nada carregado. E aí você vai treinando nessa maquiagem mais leve pra depois você conseguir chegar até num olho preto. Se você não quiser aplicar um gloss, quiser aplicar um batom, você pode aplicar também, lógico. Se você tem dificuldade de deixar a boca bem certinha, usa um lápis labial, faz todo o contorno da sua boca primeiro, porque ajuda demais.
Agora uma dica pra quem gosta de batom mate. Se você acha que o batom mate deixa sua boca muito seca, você pode aplicar um gloss antes de aplicar o seu batom mate, até mesmo no início da sua maquiagem, já pra hidratando os seus lábios. Depois você aplica o batom mate por cima, ou você pode pegar e colocar na sua mão mesmo, ou naquela plaquinha de metal que eu mostrei pra vocês. Você pode colocar um pouquinho de gloss e um pouquinho do seu batom mate, fazer uma misturinha, porque aí o seu batom não vai ficar tão seco, porque o batom mate ele resseca muito, muito o lábio. E agora, por último, eu vou aplicar aquela bruma que a gente aplicou no início. Se você tem, aplica. Eu aplico sempre bem longe do meu rosto, assim, ó, só pra ir uma névoa, só uma chuvinha, não é pra molhar o rosto, deixar ele escorrendo, é só um pouquinho. Eu vou colocar um ventinho aqui no meu rosto, gente, pra ir secando mais rápido. Se você não tiver um ventiladorzinho, pode se abanando com alguma coisa. Enquanto seca, tenta não ficar fazendo muita expressão facial, sorrindo, fazendo cara de brava, porque pode marcar as linhas. E aí depois que tiver tudo bem sequinho, aí não tem problema. Maquiagem pronta, make com cara de bonita, com cara de nasci assim, com essa pele, com esses olhos. Mas é tudo muito bem simples, prático, não precisa ter vários produtos, não precisa gastar dinheiro, comprar mais coisa. Olha como fica bem bonito. E aí nos próximos vídeos, mais pra frente, vou deixar vocês treinarem essa maquiagem. A gente pode adicionar um corretivo na pele, pode aprender a fazer um olho um pouquinho mais carregado pra noite. Porque esse olho pra noite eu uso muito. Gente, essa maquiagem, na verdade, é a que eu mais uso, pra ser bem sincera. Eu só vou trocando a cor do gloss, porque eu não gosto de batom mate. Olha como a pele ficou bem glow, não ficou seca, não ficou desidratada. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você faz de uma forma diferente, me conta. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.